Pastor Cláudio Pinto, todo mundo conhece, né? Então, membro também do Conselho Diretivo da Igreja. Pode aplaudir. Homem de Deus, já caminhamos juntos há quase 20 anos aí. E ele tem uma palavra de Deus para nossas vidas nessa manhã. Receba aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria dizer que realmente parabéns aí aos bolivianos. Inspira a gente esse louvor. Glória a Deus. É muito bom a gente participar dessa adoração. Nós estamos chegando ao fim dos nossos trabalhos. Temos uma palavra aqui muito importante para todos nós. Somos líderes dessa igreja, que só tem líderes. Uma palavra que é de envio para todos nós, antes de participarmos da ceia do Senhor. A nossa igreja tem 4 pilares, que são família, comparando com o corpo humano, simbolizada pelo coração. O coração é a comunhão, é o amor, é estar junto. Formação, cérebro, onde sai o ensinamento, onde sai a educação, a preparação daqueles que vão ser enviados. Missões, os pés. Os nossos pés é que vão e que anunciam a palavra. Amém? Então, missão dos pés. Transformação, as mãos. As mãos é que são capazes de pegar um bocado de farinha e com os ingredientes adequados transformar num gostoso bolo. Amém? As mãos transformam. Então, as mãos são o símbolo do pilar transformação. E sobre isso nós queremos fazer este envio, falar sobre o envio. E falar lá no livro uma passagem do livro de João. Nós vamos ler, acompanhando aqui a passagem do livro do Evangelho de São João, no capítulo 13. Ou seja, nós queremos falar sobre aqueles que nós vamos agora enviar para continuar a obra do Senhor. O preparo, a igreja se renova, e nós temos que ser renovados a cada dia também. Precisamos preparar pessoas para que deem continuidade àquilo que foi começado, com o mesmo nível, com a mesma seriedade de sempre. E é isso que nós queremos continuar a fazer agora, neste momento. Aqui no Evangelho de São João, no capítulo 13, fala Jesus sobre o lava-pés aos discípulos. Capítulo 13 do Evangelho de São João, verso 1 diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estamos na Páscoa, daqui a pouco nós vamos participar, hoje é dia de Páscoa, ressurreição, e daqui a instantes nós vamos participar da ceia do Senhor, mais uma vez. Então nós queremos participar dessa ceia, como Jesus enviou os discípulos para participar da ceia dele, limpos, da cabeça até os pés, amém? Totalmente limpos, nós temos que estar limpos para participar da ceia do Senhor. Esta passagem dá muitos ensinamentos, nós queremos passar esses ensinamentos. Primeiro é esse: ceia nós participamos limpos, da cabeça aos pés, amém? Glória a Deus. Depois ele diz que ele vai enviar os seus discípulos, porque dali a instantes Jesus não estará mais com eles, ele vai embora, ele vai para o Pai. Ele sabia que ele ia morrer, então ele diz o que? Quero preparar vocês para que vocês sejam o meu corpo na terra. Eu vou embora, vocês continuam, vocês serão o meu corpo aqui, e o meu corpo é um corpo limpo, lavado, amém? Quem ele vai enviar tem que estar lavado também. Por isso ele lavou os discípulos. E nós temos que aprender isso. Nós somos um povo separado, um povo limpo. Só assim nós podemos pregar o Evangelho do Senhor aqui na terra, amém? Glória a Deus por isso. Aqui no verso 2 diz: E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e de que ia para Deus, veja bem, Jesus sabia que iria sair de Deus e que ele ia para Deus. Ele tinha consciência disso, tinha consciência que um o ia trair. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 5 minutos, não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Então, outro ensinamento: o que nós temos que fazer para Jesus, temos que fazer agora, amém?
que vai acontecer comigo amanhã? Não sei. Eu vou para o Pai? Glória a Deus. Mas eu não quero deixar de fazer o que eu tinha que fazer aqui, enquanto eu estive aqui. Quero que Deus me dê discernimento para me saber o que eu tenho que fazer hoje. Amém? Eu quero fazer hoje. Esse é o ensinamento de Jesus para nós. Faça para que amanhã você não se arrependa de não haver feito no tempo certo para fazer. Amém? Então, faça. Então, Jesus deixou este outro ensinamento. Luciano do Vale se foi ontem. 66 anos. Foi embora. Amém? Tenho certeza que ele não esperava por isso. Mas aconteceu. Aconteceu. Luciano do Vale é um locutor muito importante aqui do Brasil. Ele se foi no infarto violento e o levou. Então nós nunca sabemos o que vai acontecer conosco. Jesus sabe, mas nós não. Temos que cuidar de fazer tudo aquilo enquanto estamos aqui, enquanto há tempo para que nós façamos. Eu quero pregar hoje para vocês como se fosse a última vez. E sei lá se não é. Glória a Deus, né? Só Deus sabe. Eu não sei o futuro. Deus sabe o futuro. Então glória a Ele por isso. No verso 4 diz: levantou-se Jesus da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se. Eu queria fazer uma pausa aqui. Ele fala algo muito importante nesse instante aqui. Jesus tirou os vestidos. É isso mesmo que está escrito aí? Jesus tirou os vestidos? Estava numa ceia. Eu queria dizer para vocês que ninguém no tempo de Jesus usava roupa por baixo, viu? Não usava roupa de baixo, não existia. Era só o vestido. E aí diz que Jesus saiu da ceia e fez o quê? Tirou os vestidos. Como é que Jesus ficou? Sem roupa, nu? Escandaliza alguém isso? Estamos escandalizados porque Jesus saiu da ceia e ficou nu na frente dos discípulos? Adão andava nu e não se envergonhava disso. Só passou a se envergonhar depois do pecado. Por que Jesus haveria de ter alguma vergonha de ficar nu na frente dos discípulos? O que ele tinha para esconder? Havia pecado em Jesus? Ele podia ficar nu diante dos discípulos? Podia ou não? Amém, podia, perfeitamente. Não tinha nada a esconder de ninguém. Não havia ruga nem mancha em Jesus. Aleluia. Será que nós estamos tão preparados assim? Os discípulos ficaram escandalizados? Diz aí, os discípulos se escandalizaram com isso? Não, naturalidade, perfeitamente natural. Eles tinham intimidade com Jesus. Aleluia. Nós temos que ter essa mesma intimidade com Jesus Cristo. Não nos escandalizarmos com essas coisas. A vida sem pecado nós não entendemos agora, mas nós entenderemos algum dia. O escândalo é para nós. O pecado faz com que nós sejamos cheios de pudor, porque nós estamos vivendo nele. Mas um dia nós entenderemos as coisas de forma diferente. E isso Jesus quis, na última experiência dos discípulos, que eles entendessem naquele instante. Isso é maravilhoso para nós nesse dia. Jesus, depois que tirou a roupa, ele se cingiu com uma toalha, apenas com uma toalha. O que é cingir? Talvez muita gente não sabe o que significa cingir. Cingir é colocar em volta. Quando você coloca uma toalha na cabeça, está cingido com uma toalha. Ou põe a toalha na cintura. Muitas vezes quando você sai do banho, você amarra aquela toalha na cintura. Você está cingido com uma toalha. Amém? Foi isso que Jesus fez. Se cingiu com uma toalha. E Jesus, depois que se cingiu com uma toalha, ele começou a fazer o que ele tinha que fazer. Ou seja, lavar os pés dos discípulos. Agora, é interessante a gente entender também isso. Se o líder está nu, o discípulo não deve se escandalizar com o líder. Ao contrário, se ele acha que não está bom o líder está nu, como aconteceu com Noé, o que fizeram os filhos dele? Pegaram uma toalha de costa, foram com a toalha e cobriram a nudez do pai. O líder deve cobrir a nudez do seu líder, se ele acha que o seu líder está nu, e não sair falando do que ele acha que o líder fez. Amém? É outro ensinamento. O líder cobrir a nudez do seu líder. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Então, no verso, aqui nós vemos aqui que ele ia fazer agora uma atitude de honra aos seus discípulos de honra a ele.
Jesus iria fazer um ato dos mais importantes antes de partir para o Pai: o preparo dos discípulos não só para a ceia, mas para que tenham sua parte no Evangelho. Os enviará através de um ato cerimonial, o lava-pés. Essa, a primeira atitude lá de João 13:1 é o coração, quando ele diz que, tendo os amado, amou-os até o fim. É o nosso pilar de família, que é o coração. Amarmos uns aos outros, amarmos até o fim. É o pilar família, lá no versículo 1. Nesse verso, ele fala de lavar os pés. Ele fala do pilar missões. Ele vai lavar os pés dos discípulos para enviá-los para pregar o Evangelho, para continuar fazendo a obra que ele começou. A parte de Jesus, ele encerrou. Ele vai passar a parte dele agora para os seus discípulos. Amém? Nós recebemos a parte de Jesus quando ele vai embora. Nós temos, a parte dele hoje está conosco. Nós somos parte do Evangelho de Jesus Cristo. E é importante a gente entender isto. No verso 5 aqui diz: depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Jesus lavou os pés dos primeiros discípulos sem nenhum problema. Porém, ao querer lavar os pés de Pedro, Pedro fez uma pergunta para ele. Dos primeiros ele lavou sem problema nenhum. Chegou no Pedro. Aí o Pedro faz uma pergunta para Jesus no verso 6. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Pedro faz essa pergunta aqui no verso 6. Nem sempre, nós entendemos. Pedro quer honrar a Jesus, não permitindo que ele lavasse os pés. Entendia talvez que quem devesse lavar os pés de Jesus era ele, mas Jesus quer lavar os pés de Pedro. Nós sempre fazemos isso. Nós temos o nosso raciocínio e queremos fazer as coisas da nossa maneira, e às vezes a nossa maneira não é a maneira que Deus quer fazer. Amém? Quando Jesus disse para João Batista: me batiza, João falou: não, você tem que me batizar. E Jesus disse: João, a nós compete cumprir a justiça. E João disse: tudo bem, batizo você. João não queria, ele não entendia, ele achava que ele devia ser, mas Jesus dizia: não, é você que tem que fazer para mim. Agora Jesus diz: eu vou te lavar o pé, Pedro. Pedro disse: a mim não. Amém? Nós temos atitudes que são bem humanas, não é errado isso, mas Jesus está nos ensinando a como conseguir controlar os nossos ímpetos humanos, as nossas atitudes humanas em relação ao que Ele quer fazer conosco e para nós. No verso 7 diz aqui: respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Você não vai entender agora, mas depois você entenderá. Nem sempre entendemos o que Deus tem para nós no momento, somente depois, com o passar do tempo. Quando Pedro tivesse se convertido e recebido o Espírito Santo, entenderia o lado espiritual e invisível do ato praticado por Jesus no lava-pés. Pedro não era convertido, ele não tinha o Espírito Santo, ele não podia entender o que Jesus estava fazendo. Mas quando ele tivesse o Espírito Santo, ele entenderia e saberia o que Jesus fez ao lavar os pés dele. Ele não resistiria mais. Amém? Isso é importante, nós entendermos no momento certo aquilo que Deus quer falar conosco, o que Ele tem para nós. E Jesus está ali, despido diante dos discípulos, ensinando essas coisas para eles. É muito importante que nós aprendamos também isso. João 14:26, uma página depois da onde você está, diz aqui: mas aquele Consolador, que o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Depois você vai aprender com o Espírito Santo o que você não aprendeu comigo. Amém? É importante para nós aprendermos com o Espírito Santo. Muita coisa que ouvimos e vemos agora, só entenderemos depois. Eu quero que você repita isso para o teu irmão aqui. Muita coisa que ouvimos agora, só entenderemos depois. Amém? Isso é importante para a tua vida, você aguardar o momento de entender aquilo que Deus diz para você e tem para você, ter paciência para isso. Aleluia. Verso 8 diz: disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés.
Agora Pedro foi incisivo: nunca você vai me lavar os pés. A mim não. Eu não permito isso. Eu não sou digno. Sei lá o que o Pedro estava pensando, mas não queria que Jesus lavasse os pés dele. Talvez nós fizéssemos isso também. Amém? No lugar de Pedro, nós talvez fizéssemos isso. Não queríamos também. Não, Senhor, eu não sou digno. João falou: eu não sou digno de exaltar as alparcas de Jesus. O pensamento sempre é esse. Pedro se escandaliza, sua atitude parece boa e de humildade. Jesus, porém, lhe diz: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Este ato era mais que uma cerimônia de humildade. Dava parte com Jesus aos discípulos, dava autoridade aos discípulos. Não é só humildade o lava-pés, é revestimento de autoridade. Amém? A humildade é uma parte, porque é o líder que faz, mas ele está revestindo os seus discípulos, porque ele vai embora e os discípulos vão ter que fazer a parte dele. A parte de Jesus ele fez, agora a parte que ele não fez fica com os discípulos. Você está com a parte que Jesus não completou. Você é um líder da igreja. Amém? Está disposto a ter os pés lavados e fazer a sua parte? Jesus só vai pedir a você que você faça a sua parte. A dele, ele fez. Ele quer que você faça a sua. Você é um líder. Lembra disso. Você tem que fazer a sua parte. Amém? Diga isso: eu tenho que fazer a minha parte. Jesus não vai te pedir mais que isso. O que você não puder fazer, ele faz. Ele não te pede o que você não possa fazer. Como líder, nós temos que saber isso bastante. Jesus lavou os pés de todos, até de Judas, porém ele mesmo não teve seus pés lavados. Ninguém lavou os pés de Jesus. Por que ninguém lavou os pés de Jesus? Se era tão importante lavar os pés, por que Jesus não lavou os pés? Jesus estava limpo. Amém? Por que Jesus estava limpo? Também é outra pergunta. Por que Jesus estava limpo, né? Se ninguém lavou, se ele não lavou os pés, por que os pés dele estavam limpos? Simples, porque Jesus era o Verbo de Deus encarnado, e a lavagem vem pela palavra de Deus. Jesus era limpo, ele era a própria palavra encarnada. Amém? Ele não precisava ter os pés limpos, mas os discípulos precisavam. Isso é importante a gente aprender isso. Por que os discípulos precisavam e Jesus não precisava ter os pés limpos? Isaías 52:7. Olha aqui Isaías 52:7, porque é o envio, é o anúncio de envio de Jesus. 52 verso 7 de Isaías diz: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Quão preciosos os pés daqueles que anunciam a paz. Por isso você tem que ter os seus pés lavados. Aleluia! Você vai anunciar a paz. Você vai ser o anunciante do Evangelho de Jesus. Você vai anunciar boas novas para todos. Tem que fazer isso com os pés limpos. Lembra que Jesus falou: onde você entrar e não te ouvirem, sacode o pó dos teus pés contra aquela casa. Pé é muito importante, pé limpo. Nem o pó daquela casa pode estar no teu pé para não sujar o teu pé, já que não ouviram a palavra de Jesus. Amém? Essa é a importância de lavar os pés. É um ato muito mais importante do que a gente às vezes imagina que seja. Um ato muito grandioso que Jesus fez conosco, com todos nós. Jesus tinha os pés limpos porque ele era o Verbo. Ele é que daria outra parte. Ele não precisava ter os pés lavados, porque é ele que daria a parte dele aos outros. Os discípulos nada dariam a Jesus. Ele daria parte da obra que tinha que ser feita para os discípulos. Então é ele que tem que lavar os pés dos discípulos. Ele vai passar a autoridade dele para eles, porque ele não vai estar mais. Ele anunciou: eu vou para o Pai, não estarei mais com vocês. Vocês vão ter autoridade sobre a terra para fazer a obra, para expulsar demônios, para fazer tudo o que vocês tiverem que fazer. Quando ele enviou os discípulos, eles voltaram e disseram o que para Jesus? Senhor, em teu nome até os demônios os submetem. Era mentira o que Jesus fez com eles? Os enviou com poder, com autoridade para fazer a obra. Amém? Teus pés têm que estar lavados para isso, os pés limpos para que você possa fazer essa obra.
O verso 9 diz aqui, capítulo 9, o verso 9 do capítulo 13 de João. O verso 9 diz: disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aleluia! Você quer que Jesus lave a tua cabeça? Pedro estava começando a entender o que Jesus falava. Lava a minha cabeça também, porque a minha cabeça está suja. Por isso que eu não entendi o que o Senhor quis me dizer. Lava minhas mãos, porque eu quero transformar o mundo. E lava a minha cabeça, porque eu entendo o que o Senhor está fazendo. Aleluia! Você tem que ter a cabeça lavada por Jesus. Romanos capítulo 12. Eu vou ler isso aqui porque é importante a gente guardar isso e entender talvez isso. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, porém, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus entende quando alguém presta um culto a Ele com o corpo santo, corpo separado, corpo limpo. Amém? É um culto que Deus entende, por isso é um culto racional para Deus. Amém? Deus entende as coisas da santidade. Depois ele diz no verso 2: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovar a mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para convosco. Quando Pedro entendeu qual era a vontade de Jesus para com ele, que ele tivesse parte no evangelho dele, ele disse: Senhor, lava a minha mão e lava a minha cabeça também. Amém? Queria ser todo lavado, para estar nessa condição que Jesus pediu. Entendeu rápido isso, né? Glória a Deus. Temos que entender essas coisas. Quando nós falamos na igreja de princípios de separação do mundo, é por isso. É porque nós temos que ser um povo separado, realmente separado. Não é proibido ser, nós temos que estar no mundo pregando o evangelho ao mundo, mas nós não podemos ir no mundo e voltarmos conformados com o mundo. Nós temos que ir no mundo e transformarmos o mundo. Amém? Não podemos deixar que o mundo venha dentro da igreja e transforme a igreja. É isso que nós não podemos permitir. Somos um povo separado por Deus. Se Deus é santo, nós somos o quê? Santos como Deus. Amém? Temos que ser assim. A santidade convém à tua casa, Senhor. É importante para nós entendermos essas coisas. Santidade é uma doutrina que nós temos que ter no nosso coração a cada dia. A cada dia. Verso, continuando aqui, ele diz: esse pilar, lavar os pés, envolve aqui as mãos. Pedro pede para lavar as mãos. As mãos é o nosso pilar de transformação. E depois ele diz: e a cabeça, o outro pilar nosso. Amém? Quando ele quer que nós lavemos a cabeça, ele quer que nós, ele está falando do pilar formação. Cabeça limpa, cabeça pronta para entender as coisas de Deus e para ensinar os outros também a como fazer isso. Muito importante isso. Citamos aqui os 4 pilares que nós temos nesse texto. Ele fala desses 4 pilares, citando as partes do corpo que formam os pilares. Agora você vai entender também o porquê, né? No verso 10, o verso 10 diz aqui, de João capítulo 13, diz: disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois o mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Mas ele diz: não precisa lavar a tua cabeça, Pedro, nem as mãos, só os pés. Por que Jesus disse isso para Pedro? Só os pés precisavam ser lavados. Isso é um raciocínio lógico da gente. Se nós somos lavados pela palavra de Deus, aqui diz no verso seguinte, aqui 15:3, João 15:3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra te lava, da cabeça até os pés. Os pés ficam sujos por quê? Porque os pés são o único ponto de contato entre a maldição e o teu corpo. A terra é amaldiçoada por causa do pecado. Teus pés pisam a maldição. Eles tomam contato com a maldição. Amém? Você sai, anda pela rua, você anda chutando macumba, anda chutando tudo quanto é porcaria que você pisa em tudo quanto é coisa que não presta, né? Os pés, não é a mão, é o pé. Os pés estão sujos, tocam a maldição. Jesus disse: vem aqui que eu vou lavar os vossos pés e vou enviar vocês calçados
o evangelho da paz. Aleluia! Bem-aventurados os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam coisas novas, pés limpos. Amém? Isso é o lava-pés. Não é só uma cerimônia de humildade, uma tremenda cerimônia de autoridade e de espiritualidade para aqueles que vão ser o corpo de Cristo na terra. Glória a Deus por isso. Um deles, porém, não levava a palavra de Deus a sério, apenas queria se favorecer dela. Tinha os pés sujos e a cabeça igualmente suja. Vocês sabem de quem eu estou falando. Muita gente malha nesse dia aqui, né? Muita gente malhava ele nesse dia. Não se deve também fazer isso. A justiça é de Deus. Mas ele tinha os pés sujos e a cabeça suja. Ele não era limpo diante de Deus. Seus pés corriam para fazer o mal. Veja o Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Quero ler essa passagem aqui para vocês, inclusive guardar essa passagem, viu? São Provérbios capítulo 6, porque ela fala do que Deus não gosta. Provérbios capítulo 6, verso 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª sua alma abomina. Quais são as 6 coisas? Ele diz aqui: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr para o mal. Ele está lavando os pés para anunciar a paz, mas tem pés que se apressam como de Judas, para correr para o mal. Assim que Jesus lavou os pés de Judas, ele saiu e foi entregar Jesus, trair Jesus. Amém? Correu para fazer o mal. Guarda isso na tua mente. Pés que quem não é lavado pela palavra, mais cedo ou mais tarde, acaba traindo Jesus Cristo. Quem não leva a palavra de Deus a sério, acaba traindo Jesus Cristo. Guarda isso também. É outro ensinamento que nos dá aqui. A palavra dele tem que ser levada a sério, levada com seriedade. E depois ele completa dizendo: testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Essas coisas nós devemos guardar no coração. É uma maneira de nós agirmos a cada dia na nossa vida de líderes enviados por Jesus, como aqueles que têm os pés limpos. Nunca fazer essas coisas que aborrecem a Jesus, e principalmente essa última, semear contenda entre os irmãos. Essa significa o que? Abominação diante dos olhos de Deus. Então, se você é um líder e você começar a deitar falação contra o teu líder por trás dele, você está semeando contenda entre os irmãos. Isso abomina o Senhor. Nunca faça isso. Amém? Se tiver alguma coisa contra o teu líder, fala para ele. Ele vai te entender. Se ele não te entender, ele não é um bom líder. Ele precisa ser tratado por um líder dele. Não fique deitando falação por trás dele. Isso é abominável diante de Deus. Glória a Deus. Então, se alguém vier falar mal do teu líder para você, um dia: olha, eu queria te falar, eu queria fazer uma queixa. O nosso líder disse: irmão, isso é abominação. Não fala para mim isso. Eu não quero participar disso. Inteligência espiritual. Não ouça. Amém? Diz, fala para ele. Você quer? Fala lá para ele. Ou você quer que eu vou falar para ele? E aí eu vou. Mas não vou ficar ouvindo você falar dele para mim. Você tem que defender o líder. Cobre ele. Amém? Glória a Deus. Você vai ser coberto pelos também os teus discípulos, se você fizer isso. Uma geração que não honra o seu líder vai criar uma geração que também não o honra. Guarde isso. Uma geração que não honra o seu líder criará uma geração que também não os honrará. É só esperar. É só esperar para ver. Então honre o seu líder, que você vai ser honrado também. Jesus honrou seus discípulos honraram a Jesus até o fim. Jesus os amou até o fim também. Isso é uma lição tremenda que ele também nos deixa nessa passagem. No verso 12, ele diz aqui: depois que lhe lavou os pés, tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Ele voltou a se vestir e voltou a se assentar à mesa. E é curioso isso, né? De ele ter saído, se desnudado e depois de se vestir de novo, para dizer se eles tinham entendido o que ele tinha feito. O ato de lava-pés consuma o envio e a passagem da autoridade. O lava-pés não é só uma humildade, mas outorga a autoridade de Jesus para os seus discípulos.
E os versos 13 a 15, ele diz aqui: vós me chamais mestre, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Veja, se a cerimônia de lavar pé fosse um ato de humildade, a igreja ia se reunir todo domingo, pôr uma bacia e um lavar o pé do outro e ir embora para casa. Não era isso? Essa é a grande cena. Tem que fazer isso uns aos outros. Não é só isso. Existe toda uma preparação dos irmãos para depois lavar o pé deles. Tudo isso que nós estamos citando, toda essa preparação é que tem que ser feita na igreja. O lava-pés é o complemento, é o final para enviar. Aleluia! É o fecho de ouro, né? Para o envio daqueles discípulos. No verso, na continuidade aqui, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, o que significa? Que nós vamos lavar os pés dos nossos discípulos para enviá-los com os pés limpos. Temos que fazer isso com eles, temos que ensiná-los, temos que discipliná-los, temos que dar os princípios, temos que dar as diretrizes, tudo, e depois lavar os pés deles e falar: agora você vai, você tem parte minha com você, porque eu te ensinei. Aleluia! É só humildade? Não, é todo um ensinamento para poder lavar os pés. Aleluia! Lavar os pés é um ato grandioso, na verdade, e não um ato de pequenez só, de humildade. 16, o verso 16 diz: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Não é porque o líder lavou o pé do discípulo que ele se tornou maior do que o líder. Jesus diz: de jeito nenhum. O que acontece? Aquele que tem os pés lavados reconhece que aquele que lavou seus pés é seu líder e que tem autoridade sobre ele. Aleluia! E vai dizer: toda vez que eu fizer alguma coisa, que eu conseguir uma vitória, que eu conseguir ser abençoado, eu volto a ter meu líder e digo: obrigado, eu consegui fazer isso, porque você me preparou para isso. Obrigado. Aleluia! Presta contas ao líder em gratidão. Diz: esse líder me enviou. Glória a Deus por causa disso. Isso nós temos que também aprender e guardar. Quanta coisa essa passagem ensina, né? Só um pé, só isso. Mas ensina tanta coisa para a gente. Glória a Deus por tudo isso. No verso 17 diz aqui: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Você quer ser bem-aventurado? Faça essas coisas. Se você sabe essas coisas agora e vai fazer essas coisas, você vai ser o quê? Bem-aventurado. Amém? Isso é uma bem-aventurança para você e para a tua vida. Esse ato é profético, né? Nós temos que fazer esse ato entre nós. Hoje nós estamos enviando você para servir, para exercitar cada um a sua vocação. Hoje nós vamos fazer esse envio aqui. Queremos nossos pés lavados e calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Como diz o Efésios 6, né? Teus pés estão calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Os discípulos vão ser enviados, nós queremos que eles voltem vitoriosos. Que você seja um vitorioso na tua vida. Que você seja alguém que volte com alegria no coração, contando as vitórias que Jesus te deu. Então nós vamos fazer aqui profeticamente uma cerimônia de lava-pés para todos vocês, mas só simbólica, porque se a gente fosse lavar o pé todos aqui, a gente não teria tempo mais para nada nesse domingo. Então nós vamos fazer simbolicamente isso. 2 pessoas vão ter os pés lavados aqui, o mais antigo e o mais novo aqui da igreja. Amém? E quem vai fazer essa cerimônia é o nosso líder. Nosso líder é que tem que fazer esse ato de humildade e de transmissão de autoridade. Pastor Paulo Oliveira. Amém?